Incentivos ainda da gerência. Os vendedores deveriam apresentar mais sugestões e ser muito mais ouvidos também. Infelizmente, sem incentivos da gerência, isso pouco ocorre. Então, como eu citei no exemplo dado, nas vendas, negócios de uma forma geral e serviços, toda sugestão de melhoria é muito bem-vinda e deve ser incentivada. Então, sempre que isto ocorre, existe muito mais possibilidade de que o serviço venha a ser alavancado na sua qualidade e na sua produtividade também. Dar voz, aos vendedores, àqueles que tratam de negócios diretamente com os seus consumidores. Entrando agora na liderança, aqui fala que a produtividade do serviço é um prolongamento do problema de motivação. Então, a produtividade relacionada com motivação. Produtividade, acredito que todos saibam, o quanto você executa num determinado tempo, num limite de tempo. A relação produção por tempo. Aliás, mobilizar pessoas para uma ação construtiva é menos uma questão de motivação e mais de iniciativa para eliminar os fatores que as desmotivam. Só assim se pode começar a tarefa de ensinar, eliminando-se ainda o ego, que talvez seja o maior obstáculo à aprendizagem. Então, em relação à aprendizagem, talvez o ego seja um grande obstáculo. Certamente é. Então, nós sabemos que a motivação num serviço, seja ele qual for, pode vir a ser um problema e normalmente é um grande problema para os funcionários no dia a dia. Então, não desmotivar os funcionários de serviço já seria um ótimo resultado para uma gerência de qualidade. Mas onde ficaria então esse ego, o ego de cada um, quando o grupo precisa melhorar esse processo de produção? Então pense em você, pense no seu trabalho, como que as pessoas agem para se unirem em grupo quando vem, por exemplo, uma contraordem para que o serviço possa ser melhorado. Será que cada um daria o melhor de si? Cada um pensaria no seu companheiro de trabalho, nessa qualidade necessária para que o resultado possa vir a ser alavancado? Ou as pessoas pensam mais em si e querem mostrar serviço ou não querem aceitar mudanças? Pense um pouco nisso também. Continuando falando sobre liderança, o paradigma da administração de serviços indica que o cliente é o ponto de partida para a definição das atividades. Então, o paradigma da administração de serviços indica que o cliente é o ponto de partida para a definição das atividades. Os resultados qualitativos devem ser definidos em termos de satisfação do cliente e os gerentes de nível médio precisam ser transformados em líderes. Então, aqui fala a respeito do paradigma. Paradigma é um modelo a ser seguido como padrão, Então, o cliente seria quem define as atividades a serem impostas no processo de serviço. E tem-se isso quase sempre como modelo para que os gerentes possam, então, desenvolver as suas lideranças. Então, a liderança depende disto, Olhar o cliente sempre como um modelo nessa definição das atividades e aí sim, em cima disso,
traçarem-se quais são as atividades a serem desenvolvidas num processo qualitativo a ser também definido. Continuando sobre liderança, o melhor líder é aquele que as pessoas mal sabem que existe. Parece estranho, mas é verdade. O melhor líder é aquele que as pessoas quase não percebem. E o seu carisma e credibilidade são usados com habilidade para treinar, evitar funcionários desmotivados e implementar mudanças. Tudo isso é importante, né? Treinamento, motivação, mudanças necessárias para melhorar o processo, chegar no melhor resultado. O gerenciamento de serviço acaba tendo uma abordagem unificada para liderar e melhorar os ciclos de serviço da empresa, voltada para os chamados momentos da verdade. Então, nós já vimos momentos da verdade. Os CCQs, então, esses círculos, né, de controle da qualidade, devem focar em melhorar os ciclos de serviço. O que são ciclos de serviço? São compostos pelos momentos da verdade. Então, as pessoas que buscam essa melhoria, que fazem parte de pequenos grupos, os círculos de controle da qualidade, devem sempre focar em melhorar os ciclos de serviço, que é o processo com os momentos da verdade já identificados pelo gerente em função daquilo que ele enxerga que é crucial na avaliação do seu serviço. Alguns conselhos. O resultado natural da mudança é um gerenciamento de produção para um serviço. Perdão, vamos de novo. O resultado natural da mudança de um gerenciamento de produção para um serviço é a reorientação da cultura gerencial. Então, reorientação da cultura gerencial para uma liderança, ou seja, a alteração do contexto social que influencia as maneiras como as pessoas comportam-se e relacionam-se. Para isso, precisa conhecer muito bem o grupo, né? Os administradores de nível médio sentirão menos pressões do topo, da gerência superior, da direção, e exigências de baixo também, aqueles que estão trabalhando sob sua ordem, sob sua liderança, se forem emancipados como líderes, pois a maioria cresceu como funcionário. Então, quem já foi funcionário, né, um colaborador do processo de produção de serviço, por exemplo, ele precisa, um dia, quem sabe, ser emancipado como líder. Então, de acordo com a necessidade da empresa, da organização e competência de cada um. E sabemos que liderança também se aprende. Então, muita gente acha que o líder é aquele que já é nato, que já tem todas as suas habilidades, dons para isso. Isso não é verdade. A liderança, ela pode ser natural, ela pode ser aprendida também, com leituras, com treinamentos. Então, quando há uma exigência para que um funcionário venha ocupar uma função de chefia, ele se torne um líder, que é o que se deseja, então há necessidade de treinamento para isso também. E isso, é claro, depende da competência de cada um, da necessidade, como eu disse, por parte da organização. Agora eu vou passar mais rapidamente, né, nesses últimos slides, porque nós já estamos aí com 27 minutos de gravação, para que não ultrapasse muito meia hora, ok? Então, eis alguns conselhos importantes se você for um gerente de serviço ou para você aprender a respeito de gerência de serviço. Então, primeiro conselho:
A gestão total da qualidade baseia-se em 3 princípios. A gestão total da qualidade. O empenho da direção, o empenho do pessoal, com prioridade para o trabalho em equipe, sempre, e o enfoque racional na melhoria da qualidade, que é a função de todos. Então, a sua fatia do bolo é bastante grande em relação a essa gestão total da qualidade. Segundo conselho, o bom serviço fornecido inclui muita organização e administração dos clientes, que devem ser conquistados ou mesmo criados. Então, quando se fala em administração do cliente, isso é possível também. Isso sempre deve ser feito, claro, dependendo mais ou menos de cada tipo de serviço. O princípio da pequena amostra do serviço é uma ferramenta muito eficaz para criar um cliente, na medida em que simula da melhor forma possível a situação real. Então, esse princípio da pequena amostra do serviço significa, de fato, executar o serviço e ver se isto é eficaz ou não para aquilo que se espera encantar o cliente. É uma simulação que sempre tende a uma situação real. Terceiro, você tem que se concentrar no seu cliente, falando sobre gerente, né? No seu cliente básico, aquele que mais precisa de você. Mais tarde, estenda seu pensamento aos demais clientes. Então, o cliente básico é aquele, como nós já falamos, né, no princípio de Pareto, que seria 20% dos clientes totais, quem sabe, que você vai poder vender 80% do seu serviço. 4. Se a preocupação da gestão e estratégia de operações é aumentar o poder de competitividade da empresa, a meta primária deve ser, em termos de desempenho, superar a concorrência e não atingir a excelência. Então, existe, né, uma frase de que o bom é inimigo do ótimo. Então, nós temos que não pensar sempre em atingir a excelência, mas sempre estar à frente dos nossos concorrentes. Quinto conselho, não se pode gerenciar o que não se pode medir. Medir não significa necessariamente quantificar. Há formas de medir desempenho qualitativo, como percepção do cliente quanto ao atendimento, sem quantificar. Então, nós vamos ver mais à frente como fazer esta análise qualitativa de medição, né, através de formulários, né, opiniões de clientes. Então, isso eu vou passar mais à frente no curso para vocês. 6. A identificação das necessidades dos consumidores é uma função conjunta de marketing e operações, exigindo que estas duas funções estejam sempre integradas. Logicamente, né? Então, nós, em função das necessidades dos consumidores, dos clientes, que já foram identificadas, nós temos que ter uma ação conjunta de marketing e de operações. 7º conselho, as pessoas compram de pessoas. Então, desenvolva o PCC, pensar como cliente, ou seja, se colocar no lugar do cliente, né, numa forma assim de empatia. Quando seres humanos interagem como máquinas, você perde a oportunidade de influenciar o cliente de forma pessoal. Então, não podemos, como já falamos, tratar os clientes como máquinas. O cliente sempre gosta de um relacionamento humano, em que as suas necessidades, as suas expectativas sejam entendidas e atendidas também.
Finalmente, venda bons serviços com lucro razoável. Então, não colocar o lucro exorbitante. Isto, com o tempo, afasta clientes. Acredito que todos concordem, todos saibam. Trate os clientes como seres humanos e eles voltarão para comprar sempre mais. Mais uma vez, pedindo, que os clientes sempre tenham a atenção necessária nas suas necessidades e expectativas como seres humanos, e não simplesmente entregando um resultado friamente para o cliente, sem saber se ele ficou ou não satisfeito. E, finalmente, lembre-se, administrar é uma arte, e toda arte é conduzida com muita paciência. Então, a administração, eu digo assim, envolve técnica e arte. A técnica, logicamente, depende do conhecimento, em primeiro lugar. E a arte é conduzida sempre com paciência. É a maneira de fazer de cada um. Por isso que dificilmente nós podemos padronizar um serviço, porque os clientes são diferentes, suas necessidades e expectativas são outras, os funcionários também, num processo dinâmico, mudam, e aí a padronização fica difícil. Mas, pelo menos, ter muita paciência na condução do serviço para que o resultado possa ser de acordo com a necessidade e expectativa de cada cliente. Ok? Muito obrigado. Eu espero que vocês revejam o vídeo, deem pausas para uma melhor leitura a cada slide e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço a todos.